vamos só terminar aqui nossa aula, né? Vamos falar do que é que acontece com o que sobra da supernova, tá? Porque a supernova, gente, é uma explosão, certo? E aí tem coisas que acontecem com a supernova, tá? Então, após acontecer a supernova, existem duas possibilidades para o que restou do núcleo. Lembra que o núcleo da gigante vermelha, para explodir em supernova, tem que ser um núcleo de ferro? Porque o ferro ele não consegue liberar energia, ele consome energia? Pois é, esse núcleo ele é gigantesco, tá? Ele provavelmente esse núcleo ele é do tamanho do Sol. Só o núcleo dessa gigante vermelha é do tamanho do Sol. É uma coisa grandiosa. E aí existem duas possibilidades para esse núcleo que restou dessa explosão, tá? Se esse núcleo ele tiver menos que 2 a 3 vezes a massa do Sol, ou seja, o que restou lá foi entre 2 e 3 vezes o Sol, né? Até o tamanho do Sol, se esse núcleo tiver o tamanho do Sol, o que acontece é que a gravidade vai continuar empurrando o coitado, viu? Lembre-se do seguinte, gente, ó. A gravidade, ela existe sempre, tá? A fusão nuclear, ela precisa de hidrogênio, ela precisa de coisas para acontecer. A gravidade não. A gravidade simplesmente acontece. E aí depois da explosão, daquela catástrofe toda, aquela coisa linda, o núcleo ele vai continuar sendo comprimido pela gravidade. A gravidade não está nem aí se explodiu. Vai continuar sendo comprimido, tá? E aí se esse núcleo ele for pequeno, né, de 2 a 3 vezes a massa do Sol, ele vai ser comprimido até um ponto onde os prótons, olha só, onde os prótons e os elétrons do átomo que forma aquele núcleo, eles vão se unir. Olha a loucura. A força é tão grande que os elétrons e os prótons se unem e transformam tudo em nêutrons. Tá? Elétron, próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Quando você une os dois, você transforma tudo em nêutron, que são partículas que não têm carga elétrica. Tá? E aí, quando você chega nesse estágio onde só tem nêutron, naquela estrela, naquele núcleo, esse núcleo ele vai começar, né, a ser chamado de estrelas de nêutron, tá? Ou pulsar. O pulsar por quê? Porque essa estrela, gente, esse núcleo, na verdade, ele vai começar a liberar energia. Tipo assim, é como se fosse um pisca-pisca. Ele vai liberando, mas não é contínuo. Ele vai, libera, aí para de liberar. Aí libera, aí para de liberar, tá? É porque a gente chama de pulsar. Ou estrelas de nêutron, tá? E aí você tem que imaginar o seguinte, né? É um núcleo de ferro que foi comprimido até o ponto onde os elétrons e os prótons se uniram. Ou seja, é uma coisa que não dá nem para imaginar. Você colapsou os átomos. É muito peso, é muita matéria em pouco espaço. Tá? Uma colher, aí tem essa informação que eu achei aqui no livro, né? Uma colher de estrela de nêutron, se você pegar lá uma colher de estrela, tem uma massa de aproximadamente 900 pirâmides do Egito. Tá? Uma colherzinha de uma estrela de nêutron teria uma massa de 900 vezes a massa da pirâmide de Gizé, aquela lá do Egito, aquela maior lá, aquela central. Então, é uma massa gigantesca comprimida numa região muito pequena, né? E aí ela vai liberando energia, pulso de energia, tá? Só energia, não matéria. Ela vai liberando pulso de energia, certo? E aqui tem a imagem para vocês. A gente não perdeu muita coisa não, na verdade. Tudo bem? Deu para entender, né? As estrelas de nêutron? Basicamente, são núcleos que sobrou das supernovas, que esses núcleos eles têm uma massa relativamente, né, grande, né, de 2 a 3 vezes a massa do Sol, e aí esse núcleo vai se transformar numa estrela de nêutron, tudo bem? Aí essas estrelas de nêutron, gente, ela não é muito grande não, tá? Ela é uma coisa pequena, ó. O tamanho delas é de 16 km. 16 km é o quê? E aí, daqui o Buriti tem, daqui pro Buriti tem quantos quilômetros?
10 quilômetros? Então, seria o tamanho daqui pro Buriti, né? Bem pequenininho. São estrelas muito pequenas. Só que tem tanta coisa aqui nessas estrelas que elas são tão apertadas que elas são muito densas e muito pesadas, tá? É que tem, por exemplo, aqui algumas estruturas, né? Ó. Primeira, nessa parte aqui mais de fora, né? Tem a crosta de ferro. Aí tem a parte superficial, que são nêutrons líquidos, né? Esses nêutrons superfluidos aqui são partículas que viraram líquido. E a parte de dentro do núcleo são nêutrons líquidos misturados com prótons supercondutores, tá? Isso aqui é informação só de curiosidade. O interessante aqui é entender que depois que você tem uma explosão de supernova, tem uma possibilidade do núcleo virar uma estrela de nêutron. Tudo bem? Professor, e se não virar uma estrela de nêutron? Vira o quê? E aí, alguém sabe? Se essa estrela explodir na supernova, não virar uma estrela de nêutron, ela vai virar o quê? Alguém tem um chute aí? Ela vai virar o Bolsonaro, professor. Não vai virar. E aí? Cadê o vídeo que ele tinha dado uma posição que poderia virar? Cri, cri, cri. Buraco. Bom, se essa estrela tiver uma massa, se esse núcleo, né, na verdade a gente está falando só de núcleo aqui, né? Se tiver uma massa de 2 a 3 vezes a massa do Sol, ou seja, é um núcleo relativamente grande, tá? Muito grande, vai acontecer a mesma coisa. A gravidade vai começar a comprimir, só que existe muito mais massa. Lá na estrela de nêutron, o núcleo tinha menos que 2 vezes a massa do Sol, ou seja, era um núcleo relativamente pequeno. Aqui não, aqui um núcleo, gente, é do tamanho do Sol. 3 vezes maior que o Sol, 2 vezes maior que o Sol, ou seja, é um núcleo que é um Sol, uma coisa gigantesca. O que acontece é o seguinte, nesse ponto a gravidade vai ganhar a batalha, novamente. Só que acontece um fenômeno curioso. Existe tanta massa aqui, tanta massa, que a gravidade vai tentar empurrar essa massa para um ponto. Lembrando, aqui a estrela bonita tem uma força que empurra a estrela para fora, né, que é a pressão, e tem aqui a gravidade que empurra ela para dentro. Aí essa coisa aqui permanece em equilíbrio. Quando ela explode em supernova, o núcleo ele não tem pressão dentro dele. O núcleo não tem mais fusão nuclear. Então só tem a gravidade empurrando esse troço aqui até ele ficar do tamanho de um ponto. E aí, quando essa gravidade conseguir pegar essa massa toda e enfiar num ponto, aí nós teremos um dos corpos celestes mais intrigantes, né? Que são os black holes, ou os buracos negros, tá? Ou seja, o buraco negro é uma estrela que explodiu numa supernova, liberando energia gigantesca, criando nebulosa. O núcleo foi empurrado até um ponto onde não dá mais para empurrar. Nesse ponto, a densidade é quase infinita, a gravidade é gigantesca, que nem a luz consegue escapar dessa gravidade. E aí essa coisa a gente chama de buraco negro, tá? Então o buraco negro é a morte mais louca de uma estrela. E aí esse buraco negro, essa gravidade dele vai começar a movimentar a matéria em torno dele, vai começar a girar, e aí vai criar-se uma coisa chamada horizonte de evento, que é como se fosse um disco que gira em torno do buraco negro, que tem energia, matéria, luz, né? Basicamente essa coisa que é amarela aqui na foto do buraco negro. Ó. Isso aqui seria o horizonte de eventos. Aqui seria a luz desviada para dentro do buraco, tá? E o buraco é o centro. O buraco negro é o centro que foi esmagado pela gravidade. Tudo bem? Então esse aí é um buraco negro, tá?
Pra quem fica perguntando, meu Deus, o que é um buraco negro? Tá aí, buraco negro é isso. É uma estrela que morreu, explodiu na supernova, o núcleo dela era muito grande, a gravidade começou a amassar esse núcleo até onde a gravidade não podia. Ou seja, até a densidade ficar quase infinita. Ou seja, tem muita matéria em pouco espaço. Nesse ponto aqui, nós temos um black hole, tá? Um buraco negro, certo? Que são coisinhas muito legais. Então, pessoal, só para a gente encerrar aqui. Entenderam os dois destinos do núcleo de uma supernova? Sim. Se esse núcleo tem menos que a massa do Sol, né, 2 ou 3 vezes, ele morre numa estrela de nêutrons. Se ele tem uma massa gigantesca, esse núcleo, ele se torna um buraco negro, tá? Um buraco negro são coisas muito difíceis de estudar, muito complexas. Nem eu sei direito algumas coisas sobre o buraco negro. É uma física muito estranha. Então só vai ficar aqui mesmo a curiosidade de dizer que a estrela se transforma em um buraco negro, tá? A gente não vai falar de buraco negro aqui nem nessa aula, nem no curso, tá? Porque vocês são muito novinhos ainda. Eu sou muito novinho ainda para saber essas coisas. Deixa eu ficar mais velho que eu vou aprender. E o nosso Sol? Como Paulo que estava agoniado para saber o que aconteceria com o nosso Sol. O nosso Sol... É isso mesmo. Ele é uma estrela média, tá? Ele tem uma massa média. Ele não é gigante, ele não vai se transformar no buraco negro. Ele não vai explodir na supernova. Não, ele é uma estrela média que vai crescer, virar uma gigante vermelha, linda e maravilhosa. E depois vai se transformar na anã branca bonita, tá? Então aqui botei tipo uma ilustraçãozinha aqui, ó. Né? Tem o Sol. Aqui, essa ilustração, ela tá totalmente fora de escala, tá? Porque aqui Júpiter tá quase o tamanho do Sol, tá? Aqui é tudo mentira que é esse tamanho, certo? Aqui o Sol é muito maior que isso aqui. É mais só para entender, aqui não cabe no slide, tá? Então aqui nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, a Luazinha, Marte, Júpiter. Tá aqui nossa estrela. Quando ela acabar de queimar hidrogênio, ela vai começar a queimar hélio. Nesse momento o nosso Sol ele vai se expandir. Tá? Ele vai começar a liberar mais energia, vai começar a queimar hélio, oxigênio, vai começar a queimar outros materiais e ela vai crescer. A fusão nuclear vai ganhar da gravidade, vai começar a crescer. Nesse crescimento, ela vai engolir os 3 primeiros planetas. Então o Sol vai ficar tão grande que ele engole os 3 primeiros planetas. Ele vai parar na órbita de Marte, tá? Marte vai escapar por pouco. E aí nesse momento você vai ter uma gigante vermelha. Quando o Sol tiver desse tamanho, ele é considerado uma gigante vermelha, tá? A partir desse momento o Sol vai começar a perder energia, vai começar a liberar energia, ejetar matéria, e aí ela não vai explodir como a supernova, mas é como se fosse uma pequena explosãozinha, que não vai nem chegar a afetar Júpiter, tá? E aí essa explosão, ela vai se transformar numa anã branca, e ao redor dessa anã branca vai ter uma nebulosa planetária, certo? Que é uma nebulosa onde pode se formar planetas. Existem teorias que Marte pode ser destruído, existem teorias que Júpiter pode ser destruído. Então, só que o problema é o seguinte: quando acontecer isso aqui, a gravidade dos planetas, né? Porque o Sol que mantém os planetas orbitando. Quando acontecer isso aqui, algumas teorias preveem que os planetas vão começar a se desalinhar, vão começar a se bater, e aí vai acabar todo o sistema solar. Isso são teorias. Isso aqui é uma teoria. Que o Sol vai virar uma anã branca. É uma teoria, tá? A teoria ela é uma hipótese sustentada por dados teóricos, certo? Ela não é uma constatação, não é assim, não, é isso aqui. Não. A gente já observou várias estrelas do tamanho do Sol, que elas morrem e viram anãs brancas com nebulosas planetárias. O Sol tem essa massa, tem essas condições, então, provavelmente, ele vai virar uma anã branca em volta por uma nebulosa planetária, certo? Mas, sei lá, vai que o nosso Sol se transforma num mini buraco negro. Muito difícil, mas... Joia, com isso aqui a gente encerra aqui nossa aula, tá? Não encerra nossa aula, eu botei mais coisa. Ei, Vitor, botou um monte de coisa aqui. Isso aqui, gente,
é a morte da Betelgeuse. Da Betelgeuse. Ela está explodindo em supernova. Tá? Só que ela está explodindo, ela está começando a perder brilho. Ela está na fase gigante vermelha. E aqui são algumas fotos tiradas, ó, em alguns períodos. E você percebe já que ela está perdendo brilho. Tá? Aí quando ela começa a perder brilho, é o momento que ela vai começar a explodir. Que ela vai começar a colapsar. Lembra, né? A supernova, a gigante vermelha, cresce, começa a queimar ferro. Na hora que ela começa a queimar ferro, ela começa a perder energia. E aí a gravidade ganha, só que a gravidade vai espocar aquela estrela. E naquela espoca ela explode na supernova, tá? Que é o fim da Betelgeuse, certo? Aqui é a Eta Carina, que é uma estrela que ela já morreu, só que a gente não consegue ainda... A gente vê ela como estrela ainda, a gente consegue ver como estrela, só que ela já morreu, a gente já sabe que ela já morreu, tá? Só que a luz que chega pra nós é uma luz atrasada, tá, coitada? É como se a notícia não tivesse chegado ainda, mas a gente já sabe que ela morreu pelas previsões teóricas. Ela já começou a ter um brilho diferenciado. Ela era uma estrela gigantesca, que explodiu na supernova, tá? Na verdade, a Eta Carina, ela é uma estrela que tinha outra irmã gêmea, que era menorzinha que ela. Então as duas ficavam girando uma em torno da outra, no sistema planetário, lá na constelação da Carina. Tá? E aí essa estrela já virou uma supernova. Uma coisa mais linda do mundo. Existe... Eu acho que é a Betelgeuse, né? É a Betelgeuse que ela vai... Quando ela explodir supernova... Ela vai... A explosão vai ser tão grande que ela vai ser confundida com a Lua. Entendeu? Porque a Betelgeuse está mais próxima da gente. Então quando ela explodir vai ter um clarão, né, durante alguns dias. Só que a gente não vai estar aqui porque ela vai demorar alguns anos ainda, tá? Alguns milhões de anos. E com isso, pessoal, a gente encerra essa aula aqui maravilhosa sobre morte de estrelas. Pode ser que o assunto tenha sido um pouco complicado. Eu amo esse meme, cara. Pra mim esse meme é incrível, tá? O sol, anão branco, buraco negro e minha autoestima. Aqui também poderia ser meu salário, tá? Cabe qualquer coisa aqui. E aí na próxima aula, sexta-feira, né? Ó, já tem spoiler aqui, né? Na próxima aula a gente vai ver a origem do sistema solar, certo? Só na próxima aula.